O agente infeccioso da dengue é o vírus da dengue, pertencente ao gênero Flavivirus e à família Flaviviridae. Existem quatro sorotipos dos vírus da dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Todos esses sorotipos podem causar a doença em humanos. A infecção por um sorotipo, ela confere a imunidade permanente contra ele, mas não protege contra os outros, o que aumenta o risco de formas mais graves da doença em infecções subsequentes, como a dengue grave, antes chamada de dengue hemorrágica. A transmissão ocorre principalmente pela picada da fêmea do mosquito, Aedes aegypti, que se infecta ao picar uma pessoa com o vírus e, após um período de incubação, pode transmiti-lo a outras pessoas. Vou falar um pouco sobre a dengue, sua transmissão e epidemiologia. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. A doença é causada por quatro sorotipos de vírus da dengue: DNV1, DNV2, DNV3 e DVN4, que são transmitidos pela picada do mosquito Aedes aegypti. A transmissão da dengue ocorre através da picada do mosquito Aedes aegypti, que é a principal vetor da doença. O mosquito se infecta ao picar uma pessoa que esteja infectada com o vírus da dengue. Após um período de incubação de 3 a 5 dias, o mosquito se torna capaz de transmitir o vírus para outras pessoas. A dengue é uma doença endêmica em muitos países tropicais e subtropicais, incluindo Brasil, México, Índia, Tailândia e Vietnã. A doença é mais comum em áreas urbanas e periurbanas, onde a densidade populacional é alta e a presença do mosquito Aedes aegypti é mais comum. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a dengue é uma das doenças tropicais mais importantes do mundo, com mais de 390 milhões de casos relatados em 2019. A doença é responsável por cerca de 22 mil mortes por ano, principalmente em crianças, adultos e jovens. Eu vou falar um pouquinho sobre os sinais, sintomas e progressão da dengue. A dengue é uma doença causada por quatro sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Mas apenas os sorotipos 1, 2 e 3 são encontrados no Brasil. Os sinais e sintomas podem variar dependendo da gravidade da infecção e também da cepa envolvida. Vamos começar falando dos sinais e sintomas gerais da dengue clássica, que são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos, cansaço extremo e também coceira leve. Sinais de alerta na sua fase crítica. Após a febre inicial, entre o terceiro e o sétimo dias, alguns pacientes podem apresentar sinais de alerta que indicam risco de evolução para formas graves, como dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulos de líquidos, sangramentos, agitação ou sonolência e diminuição da urina. Sobre a dengue hemorrágica, ela é uma forma grave e ela é caracterizada por sangramentos espontâneos, extravasamento de plasma, trombocitopenia e também febre alta persistente. A dengue com complicações graves pode causar choque devido ao extravasamento de plasma, comprometimento de órgãos como fígado, coração, sistema nervoso central, e insuficiência respiratória por conta do acúmulo de líquidos. Fatores de progressão. A progressão da dengue está associada a fatores como mudanças climáticas. O aumento das temperaturas e eventos climáticos extremos tem expandido a área da incidência da dengue. A urbanização e saneamento. Áreas com infraestrutura inadequada favorecem a proliferação do mosquito. Degradação ambiental. O desmatamento e a conversão de florestas em áreas urbanas ou agrícolas também contribuem para a disseminação. Aspectos clínicos na criança. A dengue na criança pode ser assintomática, apresentar-se como uma síndrome febril clássica viral, ou ainda como sinais e sintomas inespecíficos, como a dinamia, sonolência, recusa de alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. Em menores de 2 anos de idade, os sinais e sintomas de dor podem se manifestar por choro persistente, adinamia
e irritabilidade, sendo capazes de serem confundidos com outros quadros infecciosos febris. O início da doença pode passar despercebido e o quadro grave pode ser identificado como a primeira manifestação clínica. No geral, o agravamento é súbito. Aspectos clínicos na gestante. Devem ser tratadas de acordo com o estadiamento clínico da dengue e necessitam de vigilância independente da gravidade. O médico deve atentar-se aos riscos para a mãe e o feto. Em relação à mãe infectada, os riscos estão principalmente relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstétrica e às alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Gestante com sangramento, independente do período gestacional, devem ser questionadas quanto à presença de febre ou histórico de febre nos últimos 7 dias. Diagnóstico e manejo clínico da dengue. A infecção pelo vírus da dengue pode não apresentar sintomas ou manifestar-se de forma clínica. Nos casos sintomáticos, trata-se de uma doença sistêmica com evolução dinâmica e um amplo espectro de manifestações, que vão desde quadros leves e com poucos sintomas até formas graves com risco de morte. A doença pode ser dividida em 3 fases clínicas distintas: fase febril, fase crítica e fase de recuperação. O diagnóstico inicial da doença é feito de forma clínica, ou seja, a partir da análise da história do paciente e do exame físico. No entanto, como os sintomas são semelhantes ao de várias viroses, é necessário confirmar a causa específica por meio de exames laboratoriais. Caso os sintomas intensos devem levar à investigação de doenças mais graves que também apresentam sinais parecidos, como as síndromes hemorrágicas ou quadros de choque. Embora os anticorpos específicos normalmente sejam detectados após 6 a 7 dias do início dos sintomas, já nas primeiras 24 horas é possível utilizar testes que identificam antígenos virais para realizar o diagnóstico precoce da dengue. A confirmação laboratorial da infecção pelo vírus da dengue pode ser feita por meio de isolamento do próprio vírus ou por testes sorológicos que identificam anticorpos no sangue. A sorologia pode ser realizada pela detecção de anticorpos IgM em uma única amostra de soro, ou pela verificação do aumento dos níveis de anticorpos IgG em 2 amostras coletadas em momentos distintos. Isolamento viral. Este é o método mais preciso para identificar o sorotipo do vírus causador da infecção. Para isso, é necessário coletar o sangue do paciente com técnica asséptica, preferencialmente entre o 3º e 4º dia após o início dos sintomas. Após o fim do quadro clínico, a coleta de sangue para o isolamento viral não é mais indicada. Sorologia. Os testes sorológicos são utilizados para complementar o diagnóstico e devem ser feitos com amostras de sangue colhidas após o 6º dia de início dos sintomas. Exames inespecíficos. No hemograma, redução dos leucócitos é um achado frequente, embora em alguns casos possa haver aumento dos leucócitos. Também pode ser observada com a presença de linfócitos